Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propaganda Amor de Deus, trazendo mais uma mensagem para nossa meditação baseado na palavra de Deus no dia de hoje. Muitas vezes achamos que Deus não está respondendo a nossa oração, estamos orando, pedindo, clamando, buscando, suplicando e não vem resposta da nossa oração. E alguém muitas vezes se abate falando, Deus não ouve a minha oração, eu tenho pedido, eu tenho clamado, mas nada acontece, não vem resposta da minha oração, Deus não está ligando para mim, Deus não está preocupado comigo. Mas como que Deus não estaria preocupado se Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, seu único Filho, a sofrer morte de cruz para que eu e você, crendo nele e aceitando o sacrifício dele na cruz para remir os nossos pecados e colocando ele, aceitando ele como nosso Senhor e Salvador, tivéssemos vida eterna? Se Deus nos amou a tal ponto, por que ele nos ignoraria quando clamássemos e quando orássemos a ele? Em Isaías, pela boca do profeta Isaías, Deus disse: os meus ouvidos estão atentos para ouvir o vosso clamor e as minhas mãos não estão encolhidas para que não vos atenda. Mas por que algumas orações não têm resposta de Deus? Vamos lá? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele conversando com os discípulos, ainda fazia parte do Sermão do Monte, e ali ele ensinou aos discípulos, falou sobre vários assuntos, sobre a ajuda aos necessitados, sobre o jejum e também sobre a oração, ensinando ali como que deveriam eles orar e se chegar a Deus. Tá? E no verso 10 do capítulo 6 de Mateus, Jesus falando sobre a oração, que nós hoje apelidamos de oração do Pai Nosso, no verso 10 Jesus diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ele, pelo seu ensino, ele deixa claro que a prioridade sempre é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tem que prevalecer e que a nossa oração tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E aí nós vamos em Mateus 26, no verso 39. Já se aproximava o momento em que Jesus seria crucificado e sofreria todo o seu martírio, a morte de cruz. E se aproximando desse momento, Jesus, que é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, ele temeu dentro de si uma angústia mortal, tomou conta do coração dele. E ele foi orar, levou Pedro, Tiago e João até uma determinada altura, depois ele deixou eles ali e foi orar. E na oração dele, ele dizia assim, verso 39 de Mateus 26, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E aí o texto relata que ele voltou para os discípulos, encontrou os discípulos dormindo, pediu para que os discípulos vigiassem e orassem, para que não caíssem em tentação. Ainda ensinou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele foi outra vez orar. E ele voltou e disse assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Muitas vezes a nossa oração não é ouvida porque não está em conformidade com a vontade de Deus. E essa oração não vai ter resposta. E o erro não está em Deus, o erro está em nós, que muitas vezes estamos priorizando a nossa vontade, o nosso querer, ou querendo que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, sem entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem coisas e tem situações que são óbvias, que estão contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E não tem nem como orar pedindo certas coisas, porque vai contra a natureza de Deus. Mas tem coisas que nós temos que buscar de Deus no relacionamento com o Espírito Santo, através da leitura da palavra, para compreender se está ou não de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes é lícito
são coisas boas, vai nos trazer alegria. Na verdade, ninguém vai pedir o mal para si. Mas será que está em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus? Será que Deus está de acordo com isso? Então cabe a nós buscar, meditar na palavra, entender e compreender se aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus ou não. E uma outra questão também, que muitas vezes até estamos pedindo e já buscamos, lemos, meditamos, oramos e entendemos que aquilo é a vontade dele, mas ainda não foi atendido o nosso pedido. Por quê? Porque também é tudo no tempo de Deus. E muitas vezes no processo, naquilo que aguardamos e que pedimos, há uma demora, mas é um aprimoramento da nossa fé, da nossa perseverança e da nossa paciência também. Porque como ser humano normal, ninguém quer esperar. Mas tem coisas que Deus responde, mas vai ser no tempo dele. E tem coisas que Deus não vai responder. Não é porque ele esqueceu da gente, porque ele nos abandonou, porque ele não está preocupado com a gente, porque ele deixou de nos amar. Não, ele não vai responder simplesmente porque aquilo que eu e você estamos pedindo não está em conformidade com a vontade dele. Esta oração que Jesus pediu, se possível, afasta de mim esse cálice, não foi atendida por Deus. Por quê? Era da vontade de Deus que Jesus sofresse tudo que ele sofreu para que hoje eu e você desfrutássemos da vida eterna que Cristo na cruz conquistou para nós. Hoje, para nós, cabe aceitar o sacrifício dele, entregar o senhorio da nossa vida para ele, colocar ele como nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador. Temos a salvação, procurar caminhar com ele em santidade, se relacionando com o Espírito Santo no momento devocional diário, buscando a Deus constantemente. Mas ele pagou o preço. E se Deus atendesse o desejo dele, que era passar, não ter que passar por isso, não teria se concretizado o propósito da salvação para o ser humano. Então medita nisso, reflete nisso. Muitas vezes o que eu e você estamos pedindo não está de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes não é nada que desagrade, não é nada que vá fora da palavra, não é nada que esteja em desacordo com o caráter de Deus, com o caráter da fé cristã ou com aquilo que a Bíblia ensina, mas não é o propósito que Deus tem para nós. Pode ser até o propósito que Deus tenha na vida de alguém, Deus fez aquele mover com alguém, Deus preparou aquilo para alguém, mas para nós não é a vontade dele, não é do agrado dele, não é esse o propósito que ele tem para nós. Então, quando vamos orar para buscar algo do Senhor, pedir algo a Deus, primeiro precisamos perguntar para ele se aquilo que nós estamos querendo, buscando ou pedindo é da vontade dele. A vontade de Deus tem que ser colocada em primeiro lugar. Abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso desejo, abrir mão daquilo que queremos para entender o real propósito e a vontade de Deus. O que é que Ele tem para mim e para você. Tá bom? Então fica esse vídeo para nossa reflexão no dia de hoje, porque Deus não despreza ninguém, Ele escuta a todos aqueles que o clamam, mas Ele atende se estiver no propósito da sua vontade. Gostou do vídeo? Por gentileza, peço a você que curte, comenta e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Não está inscrito no canal? Por gentileza, faça a sua inscrição, ative o sininho, tá bom? Para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Forte abraço. Fique com Deus.